Mas vou tentar falar aqui rapidamente disso que eu me propus. Direito ao redor, movimento, subjetividade e soberania, ficou o título final. Eu realmente tentei estudar esse debate de pós-humanidade, virada ontológica, técnica, especulativa. Eu até tentei, Haraway, Viveiros de Castro, Fischer, o grego, enfim. Mas eu vou voltar para os quatro cavaleiros do Apocalipse mesmo, da filosofia ocidental. Vou ficar com Deleuze, Derrida, Foucault e Guattari. Especificamente eu vou tentar falar um pouco mais de Deleuze hoje, colocando uma problematização do direito a partir da filosofia política, em especial da produção social do direito. O que eu quero dizer com isso? Que a filosofia dá uma possibilidade de conferir uma ênfase política e crítica social do pensamento, tocando nas ilhas nada desertas que tem se produzido no direito, tanto da dogmática jurídica como da crítica do direito. Então se questiona tanto o dogmatismo como os limites do reconhecimento e a crítica das categorias estabelecidas pelo direito, tanto na sua realização histórica como na produção do saber. Do ponto de vista de formular uma frase que sintetize esse movimento da filosofia política, seria dizer que o direito, antes de ser jurídico, ele é político. E aí eu vou falar um pouco do encontro de Deleuze com Guattari e o que eu me propus a fazer para enfrentar essas categorias da movimento, subjetividade e soberania hoje. Eles têm um livro chamado O Anti-Édipo, em que eles fazem uma crítica da história da filosofia ocidental e do eu sujeito moderno, que basicamente para mim é a pá de cal em alguns problemas que a gente tem da filosofia ocidental, em especial a redução ao economicismo do marxismo, e o problema da superinfraestrutura, quando não considera o desejo que investe nas formações sociais, e uma pá de cal ainda maior na psicanálise, que reduz tudo ao complexo edipiano. Isso é o que está no Anti-Édipo, eu não vou falar disso. Vou falar do Mil Platôs, que faz parte da coletânea, que são 2 volumes, que se chama Capitalismo e Esquizofrenia. Mil Platôs são 13 textos, em que eles têm um ímpeto criativo de analisar as relações de Lise e Striado na busca de produzir multiplicidade, uma teoria de multiplicidade. Eu vou falar um pouco como isso afeta a percepção do direito, em especial como a gente pode pensar os 2 níveis, enfim, essas dualidades em Deleuze e Guattari, sem encerrar o pensamento em dualismo, mas sempre pensar nos movimentos que se dão a partir dos platôs, que são zonas de intensidade, onde as multiplicidades do mundo acontecem. Enfim, as formas, então, em Deleuze e Guattari são sempre pensadas a partir desses platôs, que nada mais são do que relações diferenciais. Quero dizer, se você tem algo estruturado, na verdade eles falam estratificado, extrato, mas eu acho que fica mais fácil de entender quem não está acostumado com o vocabulário deleuzianês. Estrutura é bom, porque a forma é sempre pensada a partir das relações de força. Eles não falam também relação de força, mas enfim, das multiplicidades, porque tudo se mistura num plano que eles chamam plano da imanência, que é importante para entender, por exemplo, como é que se distingue o humano nesse cyberespaço aí, enfim, além da semântica, por exemplo, e não tomar como premissa as categorias da filosofia. Então tudo se mistura, basicamente o que é o mundo, a realidade, o que é um livro, o que é um contrato, enfim, o que é a instituição e o que é também o autor sujeito à subjetividade. Então tudo isso está dentro de um mesmo plano, e aí as grandes discussões da filosofia ocidental, de metafísica, materialismo, idealismo, transcendência, não fazem muito sentido para Deleuze e Guattari. O que interessa, na verdade, e que eles vão propor, eu vou botar em linhas gerais do que está nesse livro para mim, é uma pragmática dos conjuntos de intensidade que se realizam. Então eles vão tentar traçar como se dão as conexões dessas intensidades e fazem convergir fluxos nos níveis de liso e estriado. Para simplificar também, eles usam diversos nomes, enfim, territorialização, desterritorialização, molar, molecular, enfim. Eu vou tratar de liso e estriado, que é o que ele usa no primeiro platô, que é o do rizoma, que estão sempre em relação de pressuposição recíproca. Então a ideia é estabelecer uma pragmática dessas relações e, a partir dessa pragmática, abrir para multiplicidade, o que se faz pelo modelo que ele chama de rizoma, que é quando se aumenta as conexões mudando de natureza, como se repete diferindo, ou se difere repetindo. Significa dizer, eles não partem de um pressuposto, um fundamento para a ordem das coisas. Pelo contrário, você deriva o uno subtraindo dessa multiplicidade de acontecimentos. Mas como é que então a gente tem esse aumento de dimensões se você não tem uma unidade para crescer?
E aí é o grande conceito, para mim, que está nesse livro, é desterritorialização ou linha de fuga. Porque ele vai explicar como a multiplicidade se produz pelo fora, como é que ela consegue se ampliar para além dela mesma. E aí o modelo de rizoma se opõe ao modelo que ele chama arborizado, que seria um modelo de conjunto de posições binárias. Por isso que eles não são dualistas, certo? Eu acho que de explicação deles talvez esteja bom para eu passar para a parte de direito. Enfim, a única coisa que é importante saber é que o rizoma tem segmentariedade, estratificação, mas também tem desterritorialização. Ou seja, por ser definida por um fora, as linhas estão a todo tempo se conectando. E às vezes caem em totalidades, às vezes caem em aberturas de possibilidades. Significa dizer que a produção social, nesse espessamento do plano imanente, pode se encontrar preso numa estrutura ou pode se abrir. Toda vez que está preso numa estrutura, você compensa com a redução de possibilidades de conexão. Toda vez que você abre, você produz mais multiplicidade. Certo? E eles vão fazer isso com a leitura da prudência, enfim, dessas relações. Certo? Eu vou tentar colocar o que é que isso, que basicamente é um resumo muito básico do que está no 1000 Platôs, pode implicar para um pensamento do direito na atualidade e da sua própria realização. O primeiro ponto é que, se a gente tem essa multiplicidade, a gente tem que reconhecer que a história é universal, se é que ela existe, mas na verdade existe, é das contingências. Então, a todo tempo você tem continuidades e descontinuidades na história. A gente não tem uma linearidade do progresso e a gente não tem uma passagem evolutiva da história. É por isso que a gente tem que estar a todo tempo com um contínuo esforço de atualização das virtuais possibilidades da história, enfim. Mas basicamente das possibilidades de realização do direito, como o direito é feito e desfeito, o direito aqui como normas sociais vigentes, enfim, como que se produz mesmo direito. Então, no fundo, o que é que eu quero fazer? Analisar como o direito passa pelas intensidades e os fluxos convergem a partir das conexões. Às vezes para totalidades significantes, que é um problema, que estria, e às vezes como liso ou corpo sem órgão, que é a abertura, que é a tendência de Deleuze-Guattari. Mas antes disso eu vou colocar por que eles não são pós-estruturalistas. Tá? Uma citação de um texto de Deleuze, eu vou apelar aqui, não ia citar nada, de 1974, que ele vai colocar o porquê das estruturas já serem pensadas dentro dessa lógica de coexistência das multiplicidades. E por isso eles não caem nesse problema de é tudo devir, ou a gente tem que ser meio que anarcho-crazy de tudo, não. Extrair da estrutura de um domínio é determinar toda uma virtualidade de coexistência que pré-existe aos seres. Objetos e obras, toda uma estrutura é uma multiplicidade de coexistência virtual. Então, é bom não falar em pós-estruturalismo, tá? E nem dessas discussões metafísica, transcendental, quando a gente está falando de Deleuze, eu acho desagradável. Primeiro ponto. Mas, em que pese tem toda essa multiplicidade, em que pese a gente saiba que seja de espécie tudo escape, o direito consegue se estabelecer como fundamento. Ele funda uma dogmática, estabelece os limites do que é justo e permitido e hierarquiza os modos sociais, dentro de uma disposição política que tende a dominar. A gente tem um direito dominante, como Bianca falou aí, as características dele, né? Patriarcal, racista, etc. Mas para entender esse fundamento e como ele constrói sua unidade de composição, a gente tem que entender o movimento. Por isso que é o primeiro termo que eu uso. O direito é movimento porque ele só opera por desterritorialização. A gente não pode pensar em código se não há necessariamente uma deriva antes dos próprios códigos. E é por isso que é importante pensar as margens. Pensar esses pequenos deslocamentos, uma micropolítica, e como a gente pode deslocar a produção social contra essa ordem da representação do direito. E aí você pode colocar de um lado o processo social do direito e um sistema significante do próprio direito. Pensar essa relação é o meu primeiro problema. E do movimento, o que eu posso colocar assim como questão parcial é que a subjetividade e soberania são duas categorias que permitem entender como o movimento afeta o direito, assim, como as premissas de direito são alteradas a partir dessa leitura, tomando direito a partir desse movimento de produção social. É por isso que eu escolhi soberania e subjetividade, e eu vou explicar basicamente algumas questões que estão no Platô 12 e Platô 13. Antes disso, eu vou falar só dos perigos que existem, enfim, desse processo de criação do direito, do que se poderia pensar de um novo a partir do direito.
O primeiro são concreções fascistas e ressurgências edipianas, basicamente a conservação do próprio extrato. Você às vezes abre uma possibilidade e tem um recrudescimento ainda maior do próprio sistema do direito ou do Estado, a gente poderia dizer agora mais facilmente. E o outro é de cair numa linha de autodestruição, basicamente uma queda suicida, quando se abre, e você não tem como dar consistência a esses movimentos de abertura. Então a questão aqui seria como produzir o novo dentro de uma semiótica dominante. Esse é o primeiro ponto, que é pensado a partir desse movimento da produção social do direito. A subjetivação. Eu achei que já foi dito, enfim, de alguma forma, que a subjetivação, os processos de subjetivação, em Deleuze e Guattari, tem uma dimensão de inventividade e produção permanente que ultrapassam a concepção de humano na categoria de sujeito. Por exemplo, no livro Processo de Kafka, K passaria por todos os agenciamentos, territorialização e territorialização de família, cidade, burocracia, amor, etc. E tem uma potência ontológica nessa produção de subjetividade, que não se dá em nível da consciência, pelo contrário. E aí a gente pode relacionar, de repente, com o que Renan falou dos diversos regimes de poder, até chegar no máximo que seria desse controle sobre a vida, de produção maquínica sobre a vida, da biopolítica e dos corpos. Mas, basicamente, o que eu queria colocar de subjetividade é isso que eu vou relacionar com a soberania. E depois dar uma pequena conclusão, talvez, sobre o direito nesses platôs. Sobre subjetividade é isso. E pensar isso em termos, claro, como o Rolo falou, de uma axiomática do capitalismo, de uma organização mundial que opera por processos de subjetivação isomórficos. Então, ele tende a produzir sujeitos que não são mais simplesmente servos de determinada engrenagem, que seria o Estado como aparelho de captura, né? Que é essa passagem que eles vão dar aqui no Platô 13, né? No aparelho de captura. Eu vou explicar um pouco agora a soberania e a relação com máquina de guerra, depois volto para problematizar o direito e acabo. Quanto tempo eu tenho, Ana? Você tem exatamente 7 minutos. Tá bom, deixa eu dar. Soberania. A soberania, a regra habitual, enfim, do conceito de soberania para Deleuze e Guattari é que ela só funciona sobre aquilo que ela pode interiorizar. A soberania, de fato, é o Estado. Ela tem que estriar o espaço e capturar os fluxos que fogem. Tudo que ameaça transbordar o Estado, a soberania tem que conter. Então, a unidade de soberania opera por 2 polos, que ele vai traçar a partir do Mesio, que são o do rei mago, sacerdote jurídica, que são basicamente uma explicação de Deleuze e Guattari para a violência política e violência econômica do Estado. Como ele opera por um laço mágico e por um pacto. Ele faz valer uma zona de direito, mas muitas vezes ele precisa conter seus próprios corpos. E aí tem uma certa dimensão imunitária do próprio Estado. Ele às vezes tem que conter suas próprias cabeças. Enfim, ele tem que se organizar para controlar seus próprios termos. E isso ele só faz a partir da relação com a máquina de guerra, que passa a ser um conceito central para Deleuze e Guattari. Só que essa máquina de guerra ela não é reduzida ao Estado e ela é anterior ao próprio Estado. E ela se coloca sempre que se tem um problema de Estado, e esse problema de Estado está a toda parte. Que é a tese do Estado, que ele até inicia com Hegel, mas desdobra algumas coisas diferentes. Mas, basicamente, qual é o grande problema aqui para a soberania em Guattari e Deleuze? A possibilidade do Estado adquirir as características ou não da máquina de guerra e de você agenciar contra o Estado uma máquina de guerra nômade. Eu vou falar um pouco do Estado, qual é a feição que ele tem, como assume essas características da máquina de guerra, que está em relação a todo o tempo. Basicamente, o que o Estado tenta, não só quando usa a máquina de guerra, desterritorializar relativamente alguns movimentos de seu aparelho, mas isso já está lá desde o início como uma desterritorialização absoluta. Quero dizer, o Estado ele não deixa de ser conversor e capturador dos fluxos, mas ele faz isso ultrapassando o próprio limite do Estado em relação com a máquina de guerra. Qual foi o problema? Essa máquina de guerra deveio universal, civil mundial, como o Rolo colocou lá. Ela tem sua própria axiomática que ultrapassa o complexo industrial, econômico, militar do Estado. E o Estado acaba sendo, Deleuze e Guattari fala isso, eu acho, no Platô 13, no começo, basicamente flores, algumas flores nos jardins que compõem essa axiomática global, que funciona como uma máquina abstrata.
E o direito estaria dentro do Estado, também articulado numa ordem internacional, uma problematização interna do direito, mas administrando a normatividade dentro dessa axiomática, que acaba funcionando também nos seus próprios termos. Então, um ponto que a gente pode colocar para o direito é saber, em especial, como se dão os usos do direito em relação com essa máquina de guerra mundial e como essa relação do direito afeta as velocidades e os vetores da vida, enfim, da realização da sociedade. Será que o direito poderia ser um espaço de criação do liso em relação a essa máquina do capitalismo, que produz subjetividade? A gente poderia extrair variáveis e transformar questões que estão postas dentro dessa lógica maquínica a partir do próprio direito. E aí talvez relacione um pouco com o que Renan estava falando do direito como técnica. Se a gente pensa o direito como técnica, a gente pensa as tendências de realização do direito a partir dos seus próprios termos. Por exemplo, quando você tem um ato de julgar, a palavra do juiz é capaz de transformar um acusado em condenado. Isso não se realiza no nível de superestrutura, mas produz a própria imputação legítima da condição existencial do direito. Então, o que é que a gente tem que pensar? Quais são as sequências que o direito pode produzir e o que isso afeta no jurista? Simondon vai falar de um artesão que aplana a madeira, ele segue o próprio fluxo da madeira. E a gente pode pensar, talvez, nos hábitos do direito. Como a gente cria uma forma estada a partir de uma imagem dogmática do pensamento do direito que se reproduz todo em escala. E aí o direito acaba seguindo uma lógica também axiomática dentro do capitalismo, tendo uma relação de pressuposição com essas tendências dominantes do capitalismo. Vou terminar agora falando da parte de normatividade. Na verdade tem bem mais coisas para falar, mas já era. Pensar o direito a partir da técnica é pensar justamente o que Bertaman fala de materialismo histórico maquínico do direito. Pensar o filo maquínico da normatividade. O que é que isso quer dizer? É mais ou menos semelhante ao problema do Estado. Se o Estado para as sociedades primitivas já estava lá, eles precisavam antecipar e prevenir, conjurar, o problema da norma também está em toda parte. Existe um problema de itinerância da norma. E essa itinerância da norma se dá justamente nesses deslocamentos em relação de liso e estriado. Eu vou fazer uma outra apelação básica aqui. Na verdade, isso aqui é meio criativo. Ele fala no final do Platô 12 de um espaço esburacado, quando está falando da metalurgia. E esse espaço esburacado é justamente onde você não pode ter uma dimensão em que afirme uma abertura nômade e nem ao mesmo tempo um fechamento. Mas você tem um movimento de interior-exterior. E toda a lógica do Estado é pensada a partir de interior-exterior, aqui da normatividade também. Então a gente tem que pensar as formações normativas a partir dos seus processos de formações, que basicamente é pensar o regime de velocidade e composição de afeto do direito, certo? É claro que quem não estuda Deleuze a essa altura, né, já não tem muito como chegar lá, mas eu vou tentar elucidar a partir do cenário político atual, isso que eu estou falando em termos deleuzianos, enfim. A gente tem, como o Rolo falou, as organizações internacionais que devem ecumênica. O que significa o ecumênico? Ela pode compor diversas ordens. Todos esses problemas que a gente tem ao longo da formação política das sociedades se juntam numa conjunção que a máquina de guerra consegue se apropriar dos seus diversos modos. É por isso que a gente pode ter, sei lá, estados, máquinas de guerra no neoliberalismo, invasões neocoloniais, sociedades primitivas, cidades, produção de deserto, enfim. Existe uma mais-valia do fluxo-sistema, que por si só dá sentido e significado, por isso não faz sentido você começar pela semântica, como o Rafael estava falando. E o direito nesse sistema, ele se coloca a partir de uma série de mutações e devém subjetivo. Por isso eu vou voltar para o tema da subjetividade. O Estado não está mais preocupado em sobrecodificar fluxos, em aparelhar para os seus modos. O Estado agora está preocupado basicamente na organização da conjunção. Ele dá redes de possibilidades para o que vai acontecer. Se a gente tinha um regime de servidão maquínica que a gente precisava intervir a partir da disciplina, a partir do controle dos corpos,
a partir do exercício de soberania sobre a vida, a gente tem agora, na verdade, uma sujeição social tópica e diversificada, que não impedem os fluxos. Pelo contrário, isso aumenta a possibilidade dos fluxos. E aí que aquele problema lá do começo da multiplicidade de territorialização faz muito sentido agora. Porque o que é que o capitalismo consegue? O capitalismo consegue virar uma figura histórica que muda o direito a partir da axiomática, tornando o direito imediato. O direito é imediato no sentido de definir a zona de ser e não ser, a existência dos corpos, a condição do humano e das coisas, enfim, que é isso aqui que se propõe, né? Não ficar no humano, porque ele desloca isso, não mais sobrecodificando costumes, mas produzindo uma axiomática geral de fluxos descodificados. E isso coloca para o capitalismo, não, vou acabar, está muito perto do final, a capacidade de conciliar as diferenças formais e os modelos de sua realização. Isso também se dá no próprio nível do direito. Por quê? Ele é isomórfico na capacidade de mostrar que seus próprios modelos são o máximo da heterogeneidade. Ou seja, ele produz as subjetividades e articula a soberania pela máquina de guerra, se fazendo e desfazendo a todo tempo. Então, o que é que a gente tem que pensar, e porque eu botei o direito ao redor no título, é porque não se pode desconsiderar esse deslocamento do direito para pensar a sua materialidade e conservação na realização social. Faltou uma pequena coisa interessante, mas enfim, a tendência é essa, que no debate, se tiverem, acho que dá tempo de alguma coisa, a gente possa debater os temas que foram trazidos. Pronto, é isso. Obrigada, Daniel. Vamos então agora abrir a possibilidade.